Filmes de fantasmas, além de outros gêneros de terror, costumam trazer algumas fórmulas que são repetidas quase à exaustão. Porém, se essas fórmulas básicas são feitas de maneira adequada, elas acabam alegrando a gente e gerando um filme que, no mínimo, dá pra gente pegar, passar o tempo e relaxar a cabeça. Pois bem, o filme Não Abra, de 2003, original It's Live Inside, é um desses que pega e traz para o gênero justamente dos filmes de assombração e possessão demoníaca um tempero indiano. Inclusive, o seu diretor Richal, ele utilizou-se de experiências pessoais, tanto em seu processo de como foi a adaptação quando ele veio da Índia para os Estados Unidos, quanto dos contos folclóricos contados pelos avós, para poder pegar e elaborar sua história. Então venha comigo para a gente pegar e entender melhor esse Não Abra. Primeiramente, nós temos a protagonista, a Sam, ou Samdira, que ela vive numa família indiana dos Estados Unidos. A impressão é que ela é a segunda geração de indianos que tá lá, sendo que ela tem uns conflitos pessoais básicos envolvendo justamente a comunidade onde ela vive, a escola onde ela tá e a família dela. E aquela coisa, como adolescente, a gente vive justamente esses conflitos do tipo, como a gente vai definir nossa identidade, o que os nossos pais querem pra gente de bem, o que eles realmente estão fazendo com a gente, aquilo que é bom da escola pra aproveitar, aquilo que não, né? Qual a gente vive naquela fase, dependendo de cada pessoa vai ter um grau menor ou maior de rebeldia, né? Mas suas reflexões sobre cada coisa, como conciliar esses ambientes que têm medidas algumas vezes exigências tão distintas e que entram em conflito entre si, sabe? Só que temos detalhe, como ela é justamente uma comunidade indiana, tem ainda por cima o fato de que as tradições delas, algumas vezes entram em conflito com o resto. Por exemplo, certas festas religiosas que coincidem justamente com festas de amigos na escola, por exemplo, sabe? Certo? A questão da própria população, às vezes, olhar com sentimento que é um misto de medo e um pouco de nojo, apesar de não falar nada, apenas dar aquela afastada perante a comunidade, né? Deixando o pessoal um pouco isolado. Então, tudo isso vai se acumulando nesses problemas para ela enfrentar, até que aparece uma antiga amiga de infância, que ela é adolescente, mas quando ela era mais pequitita, ela tinha uma amiguinha, e essa amiga, quando ela retorna adolescente, ela está amaldiçoada, trazendo um pote na mão com uma entidade sombria lá dentro, que naturalmente a entidade vai escapar, como o próprio filme, afinal, essa é a própria premissa do trailer e do pôster do filme, né? E agora a coitada da garota vai ter que pegar e entender melhor o que é a criatura, o que envolve entender melhor das próprias raízes dela, diga-se passagem, já que a criatura veio lá da Índia justamente para atormentar eles, ao mesmo tempo que temos todos esses conflitos e a criatura se alimenta desses conflitos. Mais precisamente, assim como ocorre em Atividade Paranormal, It, a Coisa, no filme da Hora do Pesadelo, entre vários outros. Inclusive, Atividade Paranormal tem toda uma franquia, inclusive, não é apenas o primeiro filme. Tem muito aquela coisa de você pegar e se alimentar do medo e raiva, energias negativas do seu alvo. Inclusive, essa coisa de você pegar e começar com um sustinho ou outro, muitas vezes, tanto por causa da quantidade de energia que tem a criatura para se manifestar, na maioria dessas obras, quanto por causa que cada forma nova de gerar pavor, cada nova alucinação, distorção da realidade, aumenta justamente mais o medo, a raiva, a frustração, e com isso gera mais alimento para energizar, até ela estar, digamos assim, no ponto para a criatura comer, tanto para a criatura estar tão poderosa o suficiente para poder devorar, quanto para ela está justamente repleta de energia das trevas para poder ser devorada. E é interessante que isso já mostra, e no filme eles pegaram uma criatura de lendas indianas que tem várias versões. Tem justamente, ele elabora a versão própria dentro da história, né? Inclusive, uma coisa da hora do filme é que ele mostra vários costumes e tradições que são importantes, inclusive, para entender e lidar com a criatura, já que são vários costumes, inclusive, de natureza religiosa, né? Então estamos falando de coisas que podem ajudar, inclusive, a proteger contra a entidade. Sendo que é interessante como algumas coisas, sem querer exagerar, são um pouco universais, certos sentimentos e problemas. Todo mundo passa por angústias, problemas em cada canto, né? E é interessante como eu falei desse sentimento justamente da população local que pega e não tá muito a fim de ajudar a comunidade indiana, né? E justamente esse tipo de coisa que parece ser mais uma defesa, na verdade, só prejudica
ataca ainda mais eles mesmos, porque, na verdade, a entidade, isso só vai aumentar justamente, a gente tem o medo da população local, aumentando ainda, somado com a frustração da população, aumentando ainda cada vez mais a energia negativa da criatura dentro desse processo, deixando cada vez mais poderosa. Isso é bem trabalhado e interessante dentro da história, porque acaba se tornando uma jornada pessoal da própria menina de entender os sentimentos dela e trabalhar eles, sabe? Inclusive, o título original, It's Inside, está dentro e vive em mim, né? Pode significar tanto a criatura presa dentro do pote, quanto também a ideia dos sentimentos e coisas acumulados dentro dos personagens e que vão servir de alimento para a criatura quando eles não são bem trabalhados, sabe? Então, entender como saber falar, trabalhar esses sentimentos, como pôr para fora, sabe? Inclusive, o filme fala, interessante, da ajuda profissional, do dever da escola de pegar e tentar ajudar os seus alunos, ao invés de ficar do lado ou só delegar totalmente essa questão para os pais, afinal, a parte da escola tem que informar também para os pais os problemas que tá acontecendo, né? Então, é bem interessante como trabalhado isso e como ela vai trabalhando justamente os problemas que ela tem com os professores, alunos, amigos, com os pais da escola, tudo mais, né? E tentando saber como lidar, o que falar, com quem falar, como falar. Todos os conflitos para adolescentes, só que justamente acentuados e trabalhados por fato que tem uma entidade do mal querendo devorar ela e todo mundo, sabe? E quando a gente volta nessa questão da identidade, uma coisa bem legal é que ela tem habilidades bem definidas. Um problema de vários filmes de terror, quando eles não são bem executados, é que existe uma mania do roteirista, diretor, de pegar e cada vez que aparece a entidade de um filme, vou tentar jogar um superpoder diferente pra ela pra mostrar como ela é poderosa. Só que você vai perdendo toda a coerência do negócio e você acaba dizendo qual é a lógica que funciona a criatura. Inclusive, porque se a criatura não tem uma lógica de funcionamento, um filme que seja focado em criatura vai perdendo totalmente a lógica. Então, ou ele caminha pra bagaceira, pra comédia, ou simplesmente ele vai ficar um filme ruim, diga-se de passagem. Mas aqui não. Os poderes da criatura são bem delimitados. Inclusive, a impressão que dá, sem dar spoilers, é muito mais que a criatura ela começa com uma coisa mais diáfana e vai pegando e ficando cada vez mais sólida e com isso consistente, resistente. Então, não um poltergeist atuando, movendo as coisas por telecinese. Não. Temos uma criatura mesmo, só que ela vai ficando cada vez mais, digamos assim, realmente fortalecida, cada vez mais materializada no plano físico, à medida que pega e ela vai se alimentando de energia. E com isso temos as consequências imediatas disso que vão sendo trabalhadas e, ao mesmo tempo, ao conhecer a lógica do funcionamento da criatura, eles vão descobrindo que criatura é essa e quais as possíveis técnicas ritualísticas e de ação para poder pegar e deter ela, né? E como eu disse, isso envolve justamente uma jornada pessoal para justamente tentar entender, trabalhar esses sentimentos para não deixar a criatura cada vez mais forte e mais poderosa, sabe? Inclusive é bem interessante que no meio do filme é comentado que existem os swamis que existem no mundo real, né? Que o que acontece? Lá é só comentado como as pessoas são capazes de lutar diretamente contra a criatura em determinado ponto. E o que acontece? No mundo real, swamis são linhas de pessoas que desenvolvem técnicas de meditação, reza, etc., dentro que são ligadas à cultura indiana, né? E desenvolvem muitas vezes o autocontrole do corpo e da mente em graus extremamente elevados, né? Então faz todo sentido, sabe? Faz todo sentido que, na verdade, o filme seja uma jornada por se entender, portanto, se reconectar às raízes, quanto se entender por dentro, justamente para atingir graus cada vez mais de controle sobre as suas emoções, o que é bem bacana. E, novamente, o título brasileiro foi bem escolhido porque o Não Abre acaba repercutindo tanto na questão do pote de abrir, quanto na prática de como se abrir ou não dos seus sentimentos internos para as outras pessoas. Não sei se foi o propósito da tradução brasileira ou não, mas acabou dialogando muito bem com o título em inglês, além de ter outras camadas de uma outra camada de significado também, mas que a gente não pode dar muitos detalhes para não entrar em spoilers. Continuando, então, a obra, ela vai nem na linha do jumpscare, com um monte de susto a cada 5 minutos, nem na linha do gore, cheio de sangue, etc. Ele pega, é muito mais um suspense, um processo de investigação no qual temos algumas cenas focais de violência, algumas cenas de susto, algumas distorções mentais da criatura de tentar invadir a mente da menina para causar
pesadelos nela, sabe? Além das cenas de luta física da criatura se materializando, tentando lutar contra as pessoas. E o suspense vai crescendo até a gente ter o terço final, onde a gente tem a grande batalha contra a criatura, que eu acho até que bem detalhada nisso, e que é legal que a gente vê não apenas a adolescente se desenvolvendo mentalmente, evoluindo, como vemos a amiga dela, como vemos também a família dela em si, e eu acho isso muito bacana, ao invés de focar na evolução de um único personagem, todos evoluem juntos, só que você não tira o protagonismo da protagonista, né? Mas precisamente a evolução deles se desencadeia justamente com o ao se relacionar, ao dialogar, interagir com a personagem principal, e essas interações são feitas sempre para poder pegar e ajudar a mostrar aspectos justamente da protagonista, assim como ao mesmo tempo que vai evoluindo e desenvolvendo, sabe? Então, eu gosto que nesse sentido fica meio equilibrado. Mas como eu falei, não tem gore, não tem jumpscare. Então quem gosta dessas outras linhas de terror, e é isso que tá procurando, e talvez possa, por causa do cartaz meio sanguinolento que tem por aí, possa se atraído de forma achando, nossa, vai ter um monte igual, vai ser um Evil Dead da vida. Não. É um suspense sobrenatural, onde tem muito mais a investigação sobre o que é entidade sobrenatural, o que aconteceu com a amiga da menina, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo melhor o passado da comunidade, da própria família da protagonista, coisas que são importantes pro final da história. E a gente até culminar finalmente dentro do grande combate final, que eu achei bem elaborado. Inclusive, outro toque para a questão da criatura é que ela, quando finalmente aparece, ela tem uns poucos efeitos de computação gráfica e muita coisa é feito com efeito prático mesmo. Então, as coisas sólidas existem, as coisas se movem mesmo, sabe? A criatura é feita mesmo, toda fabricada direitinho. Existe um bonecão dela na vida real. E eu acho que ela é muito bem feita dentro disso. Então, parabéns por deixar de lado a mania de você tentar fazer uma coisa em computação gráfica e só jogar lá, porque se você tem baixo orçamento, a coisa costuma não ser das melhores, então acaba ficando mais galhofa. E ao invés disso, investir em uma criatura realmente bem feitinha, que dá pavor mesmo, sabe? Então, se você gosta de filmes de assombração, filmes de investigação sobrenatural, né? Então, que é uma coisinha mais nessa linha, ou se você gosta de histórias de desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes e gostaria de ver uma coisa mais madura sobre o assunto, né? E sem cair naquelas coisas mais pesadonas que tem na Netflix da vida, aqui a gente tem um filme que fica bem equilibrado nessas questões, né? E uma coisa bem legal, como eu disse, né? Como estamos falando de gente realmente de origem indiana trabalhando em várias camadas da produção do próprio filme, é muito bacana, inclusive o próprio diretor, que é co-escritor da história, a gente tem uma outra cultura mostrada de maneira bem respeitosa em vários detalhes, sabe? Então isso estimula a gente pesquisar mais, né? Inclusive com isso, olha, como eu disse, o filme tem suas limitações, já que ele pega aquela fórmula básica, ela repete, só que trabalhando mais a cultura trabalhando a cultura indiana dentro desse processo. Mas, ao mesmo tempo, ele estimula muito a gente pegar, pesquisar, ver outras coisas, ver outras culturas, e faz a gente pensar, como será que cada outro canto do mundo, cada outra cultura pega e vê conceitos que são similares aos nossos de fantasmas e demônios que a gente pega e acaba tendo muito dentro da nossa América, dentro da origem europeia, do qual a gente bebe tanto, mas que tem conceitos tão distintos em cada canto do planeta. Coloque aqui nos comentários quais filmes de assombração você gosta. Se gostou, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e até o próximo vídeo. Falou!